O que então são esses passos de uma mulher próspera? O que é isso, né? Por que é importante olhar para isso que eu vou trazer? Gente, nós como pessoas, como mulheres, nós estamos aqui, né, agora nesse corpo, mas a nossa mente, as nossas emoções nem sempre tá aqui. Ela nem sempre tá aqui nesse lugar junto com a gente, né? Quantas vezes a gente se pega pensando em coisas lá do passado, muitas vezes, ou então em coisas lá do futuro, sempre trazendo os medos que eu tive do passado, né? Os medos das coisas que eu não realizei. Então, o fato de a gente não estar inteiramente aqui, nesse momento, ele faz com que a gente já não tenha a energia que a gente precisa para realizar as coisas aqui. Tá? Você quer ver uma coisa? Quais são os 5 passos? 5 coisas que você tem que olhar, que é importante você resgatar partes suas lá atrás, porque daí você vai ter toda essa energia para você fluir na vida. Primeira coisa, gente, a ancestralidade. Quais as forças, mas principalmente, né, no início, quando a gente começa a tirar e fazer toda essa limpeza, quais são as forças, mas principalmente quais são as dores que eu carrego, né? Quais são os pesos que eu carrego lá da minha ancestralidade, principalmente da relação com a minha mãe, depois com a relação com o meu pai, porque é a mãe que leva o filho, a filha para o pai, né? É ela que permite a filha tomar esse pai, olhar para esse pai como esse pai. Geralmente a gente olha para o nosso pai, sabe como? Como o marido da nossa mãe. E isso faz com que a gente perca uma grande força, tá? Então o primeiro passo para você que quer destravar a sua vida é olhar para essa ancestralidade, principalmente para essa relação com a sua mãe, que leva você para todas as outras relações. Olha que importante isso. Para você ter uma ideia, exclusão de dinheiro, exclusão do masculino, né? E se você exclui pai, se você exclui o homem, muitas vezes inconscientemente, provavelmente o dinheiro não fica na sua mão. Olha aí, isso é bem importante. O segundo passo, gente, a nossa criança ferida. Nós vamos ter a oportunidade de falar mais sobre isso. E a nossa criança ferida, ela é algo muito importante, né, pra gente ser vista. Não tem como a gente conseguir, né, ser essa mulher livre, essa mulher extremamente próspera, se a gente não olhar para essa criança. Por quê? Porque quando essa criança ela tá ferida, ela vai ver o mundo de acordo com a dor dela, né? E a criança, ela só quer receber, ela só quer brincar, então tem ali aquela ilusão, aquele sonho, aquela fantasia. Então, quando a gente não olha para nossa criança ferida, a gente provavelmente vai fazer birra, a gente provavelmente vai querer receber e não vai doar, tá? Gratidão Ubuntu, meu amor. As lives onde eu recebo alguém é hoje à tarde, né? Mulheres que já destravaram para inspirar vocês. E também lá no Telegram, gente, que não se inscreveu, se inscreva no Telegram. Lá no Telegram eu também aviso quando que a gente vai fazer os atendimentos, tá? Eu não vou fazer hoje, na segunda, mas vai ser sempre quartas e segundas. Eu botei um dia a mais aí pra vocês. Mas eu vou passando lá no Telegram. Agora eu vou manter o foco aqui pra passar esse conteúdo que é muito importante pra vocês, tá bom? Então, além de você olhar pra sua ancestralidade, a necessidade de olhar pra sua criança ferida, tá? Depois, gente, uma parte nossa que a gente esquece. Quantas mulheres chegam pra mim e falam: Fran, eu não sabia o quanto que eu estava presa nessa parte, que é a parte da adolescência. É ali que traz a nossa harmonia, a harmonia do nosso feminino, o conhecimento de forças nossas, né, do nosso corpo, porque aí a gente sai da criança e começa a crescer, né, gente? Na medida que a gente começa a crescer, a gente começa a realmente ter aí
uma visão diferente das coisas, né? Só que a nossa adolescente, ela foi muito reprimida. Imagina, a nossa adolescente já foi reprimida. Imagina a adolescente da nossa mãe, né? Da nossa avó, do nosso sistema, das mulheres da nossa família, né? Então é muito importante olhar para essa parte nossa, porque geralmente a gente está presa lá. Presa, sabe, pensando, sentindo que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Ali a gente também tem uma grande força da nossa beleza, da nossa autoestima. As convidadas que eu vou trazer aqui para vocês, elas trazem, né, nas lives, assim, quanto que elas aprenderam a olhar e se relacionar diferente com elas. Porque elas vão pegando a força de cada fase dessa que eu tô te falando. Então já falamos da ancestralidade, da criança interior, ferida geralmente, né, da nossa adolescente. E aí vem uma parte fantástica, gente. A nossa fase mulher madura, mulher autorresponsável, que faz escolhas. Quantas de vocês chegam pra mim e falam assim, eu tô muito confusa, eu não sei que caminho que eu vou seguir. É assim ou não é, mulheres? Muitas, né? Muitas mulheres, elas vêm aqui, elas falam isso. Eu não sei que caminho que eu vou seguir. Eu não sei tomar decisões. Isso é porque a gente não tá com a força da nossa criança e da nossa adolescente para bancar as consequências que a gente precisa e quer na vida, sabe? Então, quando a gente não trabalha forças ali da criança e do adolescente, do nosso próprio sistema familiar, lá nas coisas, né, na relação com nossa mãe, com o nosso sistema, a gente não tem forças para assumir essa mulher madura que habita dentro de nós. E aí a gente sempre vai reproduzir aquelas frases, sim, né? Eu não dou conta, eu não sei, eu tenho medo de tomar decisão. Por quê? Porque a criança ferida não quer perder. E a vida é escolhas. Então, para eu chegar em algum lugar, eu vou ter que escolher. Vou ter que escolher se eu vou pegar o caminho da direita, se eu vou pegar o caminho da esquerda, o caminho do meio. Geralmente são infinitas possibilidades de caminho. Então, quando eu estou fortalecida, consciente, eu estou integrada, que a gente chama, né, com todas essas partes aqui inteiras dentro de mim, eu consigo olhar para o caminho e entender qual eu vou bancar, com os ônus e com os bônus, né? Então, mesmo que tenha os desafios, eu vou bancar. É um exemplo aqui, né, quando eu assumo a minha missão de vida, que é falar para o maior número de mulheres, né, o quanto a gente pode ser livre, próspera, né, realizada quanto mulher. Então, enquanto não assumo, para assumir isso, eu tenho muitos bônus. Ter vocês na minha vida, né, poder receber, ver o quanto que vocês impactam as suas vidas, o seu sistema familiar, geram resultados, né? Então, assim, isso é o meu bônus, né? Eu estar podendo falar de algo que eu me sinto abundante quando eu falo disso, que é abundante de alma mesmo, né? Eu tenho conteúdo para compartilhar, eu tenho experiência de vida para compartilhar, então eu tenho essa abundância aí para passar para um maior número de mulheres. Tudo isso é meu bônus entre muitos outros aqui. E qual que é o ônus? Tem toda uma estrutura por trás, tem todo um trabalho por trás. Muitas pessoas, né, às vezes, elas acabam, como dói demais esse assunto, elas acabam não sabendo lidar com esses assuntos, né? Então acabam se revoltando. Então, assim, isso tudo é o ônus. Mesmo que eu tenha toda essa estrutura para organizar, para trabalhar, para desenvolver, todos os estudos que eu preciso, tudo isso, né? Mesmo que eu tenha tudo isso, eu banco, né? Então, sempre essa balança aí de ônus e de bônus, tá? Toda a vida adulta, a vida madura, ela exige isso. Então, para você ter uma vida confortável com bens, você tem que pagar por aqueles bens, né? Então, para você poder se desenvolver emocionalmente, tive que fazer muito curso, muita terapia. Que delícia!
Então é isso, tá, gente? Quando a gente tá consciente, quando a gente curou essa criança birrenta, pegou forças lá na nossa adolescente, onde a gente pode muitas coisas e tem conhecimento do nosso corpo para ativar isso, a gente chega nessa fase onde a gente pode tomar decisões, né? Pode assumir consequências. E com prazer, não precisa ser difícil. Mesmo com os ônus, né? Não precisa ser difícil. Uma frase sistêmica, por exemplo, que eu gosto muito é: eu não preciso mais associar trabalho à dificuldade, né? E fora outras coisas, eu não preciso mais associar amor à dor. Isso eu já trouxe em outras lives, mas são frases sistêmicas muito interessantes, porque a gente traz esses padrões, essas reprogramações já lá do sistema familiar, que é o nosso primeiro ponto. Então eu já falei da ancestralidade, a importância de olhar e tomar força dessa ancestralidade, a importância de olhar para a nossa criança ferida e tomar força dessa criança, a importância de olhar para a nossa adolescente que foi reprimida, mas que tem muita disposição de vida, o florescer da vida ali, né? O entusiasmo para a vida, a importância de chegar com tudo isso, com todo, é um caminho, né? Com todos esses recursos e assumir essa mulher madura, pronta para receber da vida e para dar para a vida nesse equilíbrio de troca, né? E depois a gente vai para o quinto passo, então fechando aí os passos fundamentais para você destravar e poder realmente se sentir inteira para ser essa mulher livre e próspera, né? Então, assim, esse quinto passo é um poder, gente, é o contato com a natureza da mulher. O ciclo da mulher, né? O útero da mulher. Muitas vezes a gente aprendeu que o útero era só para ter filhos. Mas imagina, gente, um útero que gera um filho, ele gera vida, qualquer forma de vida, tá? Então o projeto é um filho, que a gente, quando conhece a força do nosso útero, a gente integra isso, são saberes do corpo que nós desconectamos. E quando a gente reativa esses saberes, a gente se sente próspera. Nossa, eu tenho tudo isso de poder e de recurso e eu não sabia, né? Então aí tem um grande poder mesmo, assim, para que a gente possa trazer, né, muita sabedoria aí para esse momento da mulher que é livre, que é próspera e que é realizada. Muito importante, a gente como mulher aprendeu que a gente tem que estar sempre bem. É ou não é, gente? A gente sempre, mesmo quem não menstrua, tá, Fê? Mesmo quem não tenha mais útero, mesmo, é pra todas, tá? Respira e escuta bem. Pra todas. Porque como eu falei pra vocês, nós temos essa parte física, mas nós temos a parte ligada ao nosso emocional, ao nosso mental, à nossa consciência. Então, mesmo que eu não tenha útero físico, eu como mulher tenho a informação emocional, mental do útero. Tanto que nas aulas que eu trago, muitas mulheres que não têm útero, elas sentem muito a força do próprio útero delas. Olha que lindo isso. Porque são coisas, como eu falei pra vocês, né, que a gente desconectou, que nem sabe que existe. E a partir do momento que a gente reconecta com essa natureza da mulher, né, faz aí procedimentos e movimentos onde a gente sente toda essa força que a gente tem, é incrível, desperta mesmo essa mulherona que existe em cada uma de nós e que muitas vezes está lá escondidinha, né? Isso é bem comum, assim. Então, gente, esses são 5 passos, né, para você se sentir livre, uma mulher próspera. E o porquê que é importante ter esses 5 passos? Porque eu vejo muitas de vocês chegando aqui dizendo: eu já fiz de tudo e eu não consigo, né, acessar essa prosperidade, eu não consigo ser uma mulher livre. Provavelmente você foi olhando essas coisas, às vezes até paralelas. Eu já olhei para minha adolescente, só que você não olhou já lá com a força da ancestralidade, já com a sua criança, né? Você não olhou assim num caminho, numa sequência. Você
desfragmentou. Uma hora olha lá, adolescente, uma hora... A gente sempre vai estar olhando esses 5 passos o tempo todo, essas 5 coisas fundamentais, a gente sempre vai estar olhando. Mas é importante que você mergulhe em cada um desses para que você realmente vá juntando essas peças, tá? Claro que é um processo onde a gente tem que, né, dedicar aí um tempo, mas você ganha, né? É aquela coisa, quando você faz isso, você ganha forças aí para você realmente estar com mais clareza do seu caminho, com mais consciência, e isso dá liberdade. Porque quando a gente tem uma crença, gente, por exemplo, o que é não ser uma mulher próspera, né? É, por exemplo, você ter uma crença lá que você, no fundo, não é merecedor de ser feliz. Eu sei que muitas mulheres chegam aqui e falam isso, vocês vão ver até nas lives, né? Não é merecedor de ser feliz, você não sabe nem receber um elogio, por exemplo. Como você quer? O que é prosperidade, né? É quando você tem você se sente abundante, assim, muitas coisas acontecem na sua vida, né? Muitas novidades. Eu gosto de uma frase que fala que a prosperidade é medida pela quantidade de novidades que uma vida tem. Então, se uma vida é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma dor, você tá realmente travado, você não é próspero. E quando você tem coisas acontecendo, nossa, hoje eu me olhei diferente, eu recebi um elogio, alguém me fez uma proposta, enfim. Quando você começa a ter novidades na sua vida, você começa a acessar essa prosperidade, essa grande força de você descobrir todos os recursos que você tem. Quando você começa a usar aí esses recursos para você descobrir um monte de coisa aí que você tem que você nem sabe, tá? Então, isso é não ser uma mulher próspera, tá? Então é importante você resgatar essas suas forças, esses 5 passos para que você descubra essa abundância que você é aí dentro de você e comece a realmente manifestar isso na sua vida, tá? Vocês vão ver nas lives todos os dias aqui mulheres que conseguiram manifestar isso, né? Essa abundância, conseguiram resgatar a autoestima, se libertar inclusive de compulsões. Olha isso, gente, né? Às vezes a gente não percebe o quanto que a gente está em prisões, não físicas, mas emocionais e mentais. É muito importante que a gente observe isso, né? Para que a gente vá se libertando daqueles lugares para que a gente possa ter uma nova realidade. Todas as lives aqui, gente, junto com a Semana da Mulher Próspera, eu vou trazendo aprofundamentos em todos esses, em cada um desses passos que eu passei para vocês, tá? Então, Fátima, a gente vai trabalhar muito o primeiro passo, muito excesso de primeiro passo, porque aqui é bem importante a gente olhar para questões que a gente está presa lá no sistema familiar. Então, a gente vai olhar muito para a mãe, muito para a força do sistema familiar, né? Para o pai, a mãe que leva o pai. Então, a gente só está começando e é importante você saber qual que é o início, né? Quais são esses passos iniciais aí para a gente fluir. Mas vai ter um mês inteiro de janeiro para a gente estar trabalhando cada um desses passos. E eu sei que vocês podem dizer, mas eu não quero olhar para o meu sistema familiar porque isso vai doer. Eu sei que você pode estar dizendo, eu não tenho força para isso, eu sei. Mas se você não fazer uma escolha, olha lá a mulher madura ativando aí, se você não fazer uma escolha de, pode doer, mas aqui juntas, né, várias mulheres já conseguiram, às vezes é mais leve. Eu recebi depoimentos lá no Facebook, no nosso grupo, que ela falava assim, Fran, tá sendo leve, eu achei que ia ser difícil, tá sendo leve, tá sendo fácil. É por isso, porque tem amor, né, o Mutum, tem realmente amorosidade aqui, tem uma forma que a gente, um caminho que eu acessei dentro de mim, gente, que é realmente dar um lugar para as coisas, né, olhar, tomar força daquelas coisas. Isso não é difícil. É difícil o primeiro momento de lembrar, mas quando a gente vai além disso, além da dor, a gente realmente consegue o resultado que a gente quer e precisa, né, gente? É questão de necessidade. Não dá para viver essa vida de uma forma tão
dolorosa, sofrida, é medíocre, né? Medíocre, a gente vive migalhando muitas coisas, né? Então, mesmo, viu, Febe Bittencourt, mesmo que você tenha muitos traumas, muitas coisas, Fê, quando você toma a decisão de olhar diferente e além disso, você realmente vai tendo resultado diferente. Agora, se você, né, escolhe, não, vou ficar aqui nesse lugar de reclamona, tem a criança ferida aí, né? Tem a criança ferida. E aí, realmente, é tudo mais difícil. Mas aqui a gente dá esse caminho mesmo, né? Isso, Ana Laura, nossa vida pode ser leve e próspera. Hoje eu vivo isso, né? Na pele, gente. A minha vida tem uma novidade cada segundo, né? Graças a Deus, assim, me sinto uma pessoa muito próspera. E como eu acessei isso, eu posso, né, mostrar esse caminho para vocês, né? A gente consegue levar uma pessoa aonde a gente já trilhou. Então, para mim, é um amor poder realmente trazer isso. Gente, então vamos lá. A Ana Laura tá falando de exercícios e é isso que eu quero dar para vocês, né? Como você pode... Porque não adianta executar esses 5 passos, né? De uma forma onde você... às vezes vai se sentir sozinha, perdida. Então fica aqui com a gente para que você vá olhando para cada uma parte dessa do nosso jeito aqui, né? Que é um jeito realmente que a gente vai trazendo aí uma leveza para as coisas. Se você vai olhando para essas dores com essa dureza e tudo mais, você pode né, querer se fechar ainda mais do seu mundinho aí, ao invés de sair, de se sentir livre, tá? Então é importante que você saiba disso. Então, para você já começar aí a olhar para essas partes, mas se nutrir dessa leveza, eu vou trazer um exercício. Vocês trouxeram o papel de vocês, o caderno de vocês? Como é que tá aí? Vou dar um tempinho aí para você se organizar, pegar o seu caderno pra gente fazer esse exercício e já começar olhando de uma forma diferente aí para esse processo todo, tá? Então vamos lá, para quem já pegou, respira, né? Toda vez que você quiser olhar para essas partes suas, é importante que você faça esse movimento, né? Não sair, ai meu Deus, às vezes a gente tá tão bagunçado aqui com as nossas emoções, com nossos pensamentos, com nossos sentimentos, que a gente nem parou para respirar e dar um tempo pra gente mesmo, tá? Então, ó, respira profundamente. Segura essa energia, essa abundância de ar que tem dentro da gente e solta o que não precisa mais. Tem gente que solta assim, ó. Não, gente, o convite é soltar assim, ó. Sabe aquele... Cansei, posso soltar? Eu gosto muito desse movimento, eu faço isso várias vezes ao dia, então eu recomendo que você faça também, tá? Então, nesse processo, eu gostaria que você escrevesse esses 5 passos, né? Então, ancestralidade, criança ferida, adolescência, mulher madura e a força do seu corpo, a natureza da mulher, né? O contato com a natureza da mulher. Então, esses são os 5 passos aí que a gente vai olhar, tá? E aí, pra começar, tá, gente? Não precisa botar muitas coisas. Vamos botar o foco. Nesse 1 minutinho, a primeira imagem que vem aí da sua com a relação com a sua mãe. Primeira imagem. Provavelmente isso já vai estar ligado ali na criança interior ou na adolescente. Então aí você já vê que quando você começa a trabalhar você já vai, tá tudo ligado, não tá separado em caixinhas, tá ligado? Né? Então quando a gente tá lá trabalhando a ancestralidade, a gente também já tá trabalhando a criança. Só que a gente vai ter um tempo de olhar muito para essa criança, tá? Olha para essa ancestralidade, aí anota lá a primeira imagem que vem nessa relação com a sua mãe.
Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa que dói um pouco, que é um pouco desconfortável, tá? A primeira coisa que vem, porque a primeira coisa, gente, sempre, isso já é um poder da mulher, já tô trabalhando lá o quinto passo também. Primeira coisa que vem é esse corpo falando, essas intuições falando, tá bom? E aí depois você pode fazer a mesma coisa, uma cena, só que daí não vai pra dor, uma cena alegre de criança. Ai, Fran, eu não tenho uma cena alegre. Tá, tudo bem, deixa ali que talvez em algum momento você vai lembrar. Uma cena alegre da adolescente. Bota ali uma cena alegre, a primeira cena da adolescência que vier. Não precisa ficar pensando muito, é papuft. Primeira cena da adolescente que vier. Você como mulher, você já se olhou como mulher? Como é essa mulher madura autorresponsável? A primeira cena que vem, você escreve lá no quarto passo. E você no contato com o seu corpo, na força do seu útero, né? Como você se relaciona com o seu ciclo, quais são as suas crenças que você traz com o seu útero, com tudo isso, tá? Escreve isso, vai ficar gravado para você rever quantas vezes você quiser aí, tá bom? Escreve isso para pelo menos você dar um olhar para isso, para você começar já conhecendo alguns pontos aí que você nem estava olhando. Isso tudo já é um processo de resgate, quando a gente para e olha, né, qual que é a primeira imagem que vem nesse assunto, nessa parte minha, né? Então isso é bem legal, tá? Já faz esse primeiro resgate aí. E eu sei que vai reverberar ao longo do dia. Hoje, às 13h20, vai ter a nossa live de uma mulher, gente, que ela resgatou a autoconfiança, que ela se sente muito mais livre, né? Então é uma mulher que passou aprofundando por todos esses caminhos aí, né? E ela tinha todas as objeções que você também, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, parece difícil. Gente, tudo isso, eu tenho medo, tudo isso essa mulher tinha e ela vai contar pra gente, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é vocês ouvirem dela. Então venham pra vocês se inspirarem, com certeza vocês recebem muitos insights. Então, só o olhar que você deu nesse exercício para essas partes suas já é o início. Com as lives, né, com as mulheres trazendo aí essa força, vai mudar um pouquinho mais. Aí depois você compartilha lá na comunidade comigo, que eu vou passar no Telegram, que é uma página do Face, mas é só a gente que vê, gente. Não é uma página assim que os seus amigos lá do Facebook vão ver. Então depois você compartilha comigo lá na página do Face o que você já percebeu. Mas ó, tenta trazer uma forma jamais da mulher madura. Teve dor sim, mas tem força ali. Então quando a gente tá naquele lugar, eu sou vítima, é muita dor, né? É a nossa criança ferida. Então já o convite é para que você já traga para mim lá na comunidade, trazendo de um outro lugar, saindo dessa vítima e trazendo para esse lugar de, peraí, eu dei conta de passar por essas situações, tá? Eu dei conta de passar por essas situações e tô aqui para ir ainda mais longe com toda essa força que eu fui adquirindo nesse trajeto aí, tá bom? Então esse é o exercício, compartilha comigo, quem tá lá no Telegram vai receber a página, né? Quem não tá lá no Telegram, se inscreva, o link tá aqui na bio, tá? A gente passa tudo no Telegram antes, assim, o assunto da live, como é que vai funcionar, tudo. Então aproveita, tem conteúdo lá no Telegram que às vezes não tem aqui nas outras redes, então lá é VIP mesmo, tá bom? E é isso, meus amores, até estourei 10 minutinhos do meu tempo aqui, mas a nossa primeira live merece, né? É um prazer estar com vocês. Gratidão a todas que estiveram aqui, né? E eu aguardo vocês hoje às 13h20 para que a gente se inspire com essas outras mulheres, tá bom? E bora que amanhã tem mais live, quarta-feira tem atendimento, vai ter que rolar muita coisa. E isso que você escreveu aí é só a pontinha de muita coisa que a gente vai ver, tá bom? Um beijo, espero vocês às 13h20. Tchau, tchau!